Assista nesta semana no programa Hora e a Vez da Pequena Empresa a deputada federal eleita por São Paulo, Marina Silva, e também o ex-governador de Rondônia, Daniel Pereira, falando sobre o limite no teto do Simples. Estamos no ar. Entrevista da semana. A nossa convidada de hoje é uma senhora que tem uma longa história política de várias áreas, mas o mais importante, ela está na lista das 50 pessoas que podem ajudar a salvar o planeta. A nossa convidada é Marina Silva. É um prazer estar com a senhora. Muito obrigada, Cury. É um prazer estar aqui com você, para que a gente possa fazer essa conversa nesse momento tão instigante da história do nosso país. Dentro dos últimos meses, a senhora teve, além de toda uma história como política, como ministra, deputada reeleita, uma quantidade fantástica de votos, aliás, parabéns. A senhora teve na COP27, debatendo temas ambientais. Na sua avaliação, o novo governo eleito do presidente Lula trará grandes mudanças ou necessárias mudanças na questão ambiental do Brasil? Com certeza, Cury, porque hoje nós precisamos entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. O mundo tem avançado muito no debate de juntar economia com ecologia, de fazer com que os negócios sejam de alto impacto, de impacto positivo para a sociedade, de gerar emprego, oportunidade, de desenvolver produtos, materiais, serviços e o impacto positivo para o meio ambiente. No caso do Brasil, a gente vinha numa trajetória histórica de resultados positivos e nos últimos 4 anos isso tudo foi desmontado. Então, o governo do presidente Lula vai reinserir o Brasil no contexto do desenvolvimento sustentável no plano internacional, com base na ideia de fortalecimento da democracia, combate às desigualdades sociais e proteção das bases naturais do nosso desenvolvimento. E, para isso, além da ação do Estado, é fundamental a ação das empresas, das pequenas, médias empresas e, principalmente, dos investimentos inovadores. Quando nós falamos da Amazônia, nós estamos falando de salvar o mundo praticamente, porque se você não respira, se você não tem chuva, se você não tem ar, que estão intimamente ligadas à floresta. A grande indagação é a pequena empresa industrial ou a pequena empresa como um todo, nesse novo projeto de recuperar a sustentabilidade e a preservação da Amazônia. Qual é o papel que a senhora vê de possibilidade de ganhos econômicos, claro, geração de emprego, desenvolvimento, mantendo a sustentabilidade? Tem um papel muito grande. Primeiro porque uma grande parte dos empregos, eles são gerados exatamente na micro, na média, na micro e na pequena empresa. Se você fizer uma pesquisa onde está aí a base da pirâmide dos empregos, é exatamente nesses segmentos. Os negócios inovadores que tentam fazer essa junção do social com o ambiental para um novo ciclo de prosperidade econômica, é exatamente nesse segmento, que é os que estão fazendo novas apostas, buscando novas cadeias de valor, pequenos negócios que muitas vezes têm ali um público muito específico, mas às vezes muito cativo para determinados produtos. E no contexto do investimento em bioeconomia, por exemplo, nós temos aí a indústria da moda, que já começa a despontar, a indústria voltada
para o atendimento da agenda de turismo, mas não o turismo de massa, né? Os pequenos investimentos que podem ser feitos tanto para o turismo científico, o turismo de observação, e aí você vai ter todo um investimento na parte de infraestrutura, mas não a mega infraestrutura. Você tem exemplos na Costa Rica, inclusive de pequenos empreendedores que são pequenas fazendas rurais que recebem visitantes para observação de pássaro, para pesquisa, para ter uma experiência vivencial numa determinada comunidade. Então, acho que esse segmento é, sim, um parceiro fundamental nesse novo desafio, e é daí que vai surgir também os grandes negócios, porque você às vezes começa no micro e vai até o macro negócio. Se Deus quiser que todos possam prosperar, gerar emprego, trazer prosperidade ao país. Bem, na COP eu tenho certeza que tiveram grandes discussões sobre a mudança do enfoque do Brasil em relação ao mundo, ou seja, uma abertura, que me parece que já nos próximos dias teremos vários chefes de Estado na posse do senhor presidente, enfim, da nova equipe de governo. Isto se deve também e fundamentalmente à mudança socioambiental discutida na COP. São um conjunto de fatores, Cury. Em primeiro lugar, se deve ao fato de termos assumido uma posição como sociedade brasileira em eleger um presidente da República que é comprometido com a democracia. Nós somos uma democracia ocidental e o Ocidente prima muito por esse legado, que é da construção das soluções para as sociedades num ambiente democrático. Um outro aspecto, aí você tem toda a razão, é o fato de que até agora o Brasil é considerado um pária em meio ambiente, em direitos humanos, em políticas de saúde pública e políticas sociais. E a maior parte dos governos, até mesmo aqueles mais conservadores, eles não querem ter uma relação com um governo negacionista, que nega a ciência. Então, com a eleição do presidente Lula, você tem o Brasil novamente entrando no contexto das relações internacionais de forma altiva. Foi assim na COP27, como você disse, em que o Brasil foi muito bem recepcionado na pessoa do presidente Lula e das propostas que ele apresentou de desmatamento zero, de enfrentamento da mudança climática, mas com combate às desigualdades sociais e a busca por um novo ciclo de prosperidade e, ao mesmo tempo, no ato da sua posse. E já começa quando ele ganhou, porque foram centenas de telefonemas que ele recebeu de chefes de Estado de todos os continentes, saudando a eleição do presidente Lula. Então, vai ser uma posse concorrida. Obviamente que nós, no Brasil, temos um período que não é muito, assim, bom para que a gente possa recepcionar mais e mais chefes de Estado. Em função do quê? Do fato de que ali, no dia 1º, então, muitos terão que estar presentes, né, nas celebrações de final de ano, com o seu povo, com suas famílias. Mas, mesmo assim, há uma grande confirmação de chefes de Estado e de autoridades dos mais alto nível dos países que virão. Eu não tenho dúvida que uma das bases de tudo isso chama-se democracia. E quando teve um movimento, começou em São Paulo e se estendeu para o Brasil, o SIMP foi um dos assinantes daquela famosa iniciativa que começou na Universidade de São Paulo e se estendeu para o Brasil. Graças à democracia, estamos aqui conversando e indo num caminho cada vez melhor para uma mudança do mundo melhor. Na sua avaliação e sua experiência, que poucas pessoas no mundo têm, qual o seu maior desafio? Um dos maiores desafios é a recomposição das equipes
o fortalecimento e reestruturação das instituições que são responsáveis pela fiscalização, como é o caso do IBAMA, da gestão das unidades de conservação, como é o caso do Instituto Chico Mendes, e dos órgãos de monitoramento. Isso é um primeiro desafio, porque essas instituições estão todas desmontadas, desestruturadas. O outro tem a ver com a recomposição das equipes, que é parte já dessa reestruturação, porque o Bolsonaro foi tirando os técnicos e colocando militares que não entendem da agenda ambiental, ou muitas pessoas saíram porque se sentiam perseguidas, intimidadas, se sentiam totalmente vulneráveis, porque não tinham nenhuma proteção para fazer o seu trabalho e eram ameaçadas o tempo todo pelos bandidos. A recuperação do orçamento, porque o orçamento do Ministério foi totalmente cortado. Para além disso, a retomada do plano de prevenção e controle do desmatamento, e que não seja só mais para a Amazônia, né? Que seja também para os outros biomas, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, e no caso da Amazônia será uma tarefa hercúlea, que deverá contar, como já foi no passado, com a participação de vários órgãos do governo, que envolve aí Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, claro que tudo isso com a coordenação executiva do Ministério do Meio Ambiente, que é quem tem competência técnica para a área ambiental, né, e outros ministérios afins, como o Desenvolvimento Regional, que tem uma ação também ali nas ações de ordenamento territorial junto com o Ministério do Meio Ambiente. Vai ser recriado o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tem um papel importante em tudo isso. Ou seja, o plano de prevenção e controle do desmatamento será retomado de forma atualizada e seguindo as diretrizes, que é de combate às práticas ilegais, ordenamento territorial e fundiário e investimento em desenvolvimento sustentável. Porque não basta você tirar o que não pode, você tem que colocar a forma correta de fazer. Por isso que os pequenos negócios, as microempresas, são tão importantes no caso da Amazônia, porque serão elas que irão ajudar a alavancar a boa economia que vai tirar essa forma predatória de destruir a galinha dos ovos de ouro. Eu pediria a sua mensagem final, porque infelizmente chegamos ao final do tempo. Primeiro eu quero agradecer a você, Cury, e a todos que nos acompanham nessa conversa, e dizer que esse é um momento em que nós temos que olhar para o que aconteceu, que foi o risco de perder a democracia, a destruição das instituições públicas e das políticas públicas de educação, de saúde, de meio ambiente, de políticas sociais e de desenvolvimento econômico, e ter o compromisso de que nós vamos ser um governo de transição, que nós vamos ser um governo que não vai mudar só de governo, mas mudar a realidade econômica, social, ambiental e, principalmente, a realidade política. O Brasil está cindido uma situação de muita polarização e até mesmo de ódio, com ameaça à vida das pessoas, e uma casa dividida não vai a lugar nenhum. Então, nós temos que governar para todos e, ao mesmo tempo, que mesmo na diferença, na divergência, a gente aprenda que somos todos irmãos brasileiros.
Nós temos o prazer de estar conversando com Daniel Pereira, ex-governador de Rondônia. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, a satisfação muito grande poder estar aqui juntamente contigo e todas as micro e pequena indústria do Brasil. Muito obrigado. Na sua gestão como governador, junto com seu colega governador também, que implementou o aumento do teto do Simples, por favor, nos conte qual foi a experiência e o resultado do aumento do teto do Simples em Rondônia. Então, eu vivi essa experiência em dois momentos. Eu vivi uma experiência quando eu era deputado estadual, né? E nós ajudamos a implementar aqui no Estado e foi muito benéfico para a economia do Estado. E agora, no período em que eu fui vice-governador e governador, junto com o doutor Confúcio Moura, em 2017, nós aceitamos o desafio de elevar, né, o teto da micro e pequena indústria e da micro e pequena empresa aqui no Estado. E ela foi muito bem sucedida. No ano de 2018, eu fui governador praticamente todo esse período, que eu fui de abril até dezembro, e nós tivemos um acréscimo substancial na arrecadação, né? E apesar de ter feito adesão ao Simples. E o ano de 2019, foi o último ano que eu acompanhei, né? Também o Estado teve um crescimento um crescimento de arrecadação e teve um acréscimo também de geração de emprego e renda, né? O Estado de Rondônia, todas as estatísticas que são feitas, fica entre os 3 estados com a melhor empregabilidade do país. Um tema que gera bastante dificuldade, que é a geração de emprego e renda, mas, pelo menos, da forma prática, nós vimos que elevar o teto não reduz a arrecadação e, pelo contrário, gera aumento de arrecadação e gera aumento de emprego e novas oportunidades. Nesse momento, se discute no Congresso Nacional a votação para o aumento do enquadramento do teto do Simples Nacional, porque há muitos anos não existe uma atualização desse valor, o que, na prática, traz a exclusão de várias empresas que deveriam estar no Simples. Em outras palavras, aumento de carga tributária, porque quando você não aumenta, está vendo. Qual a sua avaliação desse quadro? Olha, eu tenho a experiência de ter vivido como vice-governador e governador, e os últimos 4 anos eu passei como superintendente do SEBRAE de Rondônia, né? E nós temos um efeito prático sobre a economia, que quando você não eleva o teto, além da questão de ser injusto do ponto de vista tributário, nós temos um fator que inibe o crescimento. Por exemplo, micro e pequeno empreendedor. Ele, em vez o microempreendedor individual, ele fica o tempo todo preocupado para não estourar o teto dele. Sim. Quanto que a gente faz uma política para que ele não, você tem que crescer, você tem que se desenvolver, você não pode se limitar ao teto. Ele traz o tempo todo o problema para você. E isso acontece também com a média e a pequena empresa, né? Então, eu afirmo, sem medo de errar, que se nós elevarmos o teto, os empresários, sabendo que ele vai poder arrecadar mais, ele não vai ter medo de furar o teto, vamos chamar assim, né? Então, ele não vai ter medo da mudança de regime e ele vai promover investimentos, consequentemente, ele vai gerar mais emprego e vai aumentar a arrecadação. Então, eu acredito muito nisso, né? E que o próximo governo que está tomando posse agora em janeiro, até porque o atual já está terminando, seria uma medida muito salutar para a geração de emprego e renda, que é uma das grandes demandas que nós temos nesse segmento de micro e pequena empresa, né, que pode ajudar aí a gerar milhares de novas fontes de trabalho se fizer essa elevação. E o mesmo também com relação ao microempreendedor individual, principalmente se vier casada a possibilidade de ampliar, né, a quantidade de colaboradores que esse microempreendedor individual possa ter de 1 para 2. Então, acredito que são 2 medidas que, bem trabalhadas, vão ajudar muito a micro e pequena empresa e a micro e pequena indústria em todos os estados brasileiros. Existem vários projetos em reforma tributária que serão discutidos no ano que vem, na nova gestão do presidente Lula, que foi eleito junto com
o Dr. Geraldo Alckmin como vice-presidente. Este tema da reforma tributária, existem algumas pessoas que defendem a extinção do Simples como uma forma tributária. Qual a sua avaliação dessa análise desses economistas que defendem, me perdoe essa barbaridade? Então, primeiro, acho que isso seria um atentado à nossa Constituição, né, que prega que você dê um tratamento diferenciado à micro e pequena empresa. A minha experiência como superintendente do SEBRAE foi de trabalhar no sentido de fortalecer a micro e pequena empresa, de criar condições, né, para que essa micro e pequena empresa possa crescer. E ela não vai crescer num ambiente de competitividade tributária e de legislação trabalhista com as empresas médias e as empresas grandes, né? E esse fenômeno de geração de emprego e renda, fortalecendo a micro e pequena empresa, é um fenômeno que o mundo todo está presente no mundo todo, né? Os clássicos da literatura econômica, dos grandes gestores dos últimos 30, 40 anos, aponta o caminho para você gerar emprego e renda é investir e fortalecer a micro e pequena empresa, porque as grandes empresas, por modelo de gerenciamento ou pelas novas tecnologias de ponta, elas estão cada vez que passa empregando menos, né? Então, nós precisamos de ter os olhos voltados para fortalecer a micro e pequena empresa, as iniciativas empresariais de cada um dos mais de 5 mil municípios que nós temos. Então, evidentemente que temos que respeitar as opiniões em contrário, mas eu acredito que qualquer política que não seja no sentido de fortalecer as ações que o Estado brasileiro já tomou, né, quando regulamentou, através da Lei Complementar 123, a Lei de Micro e Pequena Empresa, quando criou a política inovadora do microempreendedor individual. Podemos buscar ajustes, melhorar um sistema que está dando certo, é sempre bom, né? Lembrando sempre que um dos segmentos que mais gera emprego e renda no Brasil atualmente são as micros e pequenas empresas. Então, a experiência que nós tivemos como legislador, como executivo, e hoje também como executivo público e como executivo privado, é o contrário, né? É fortalecer cada vez mais as nossas micros e pequenas empresas. Que, aliás, tanto na formulação do primeiro Simples, que foi introduzido na época pelo doutor Everardo Maciel, que estava na Receita Federal, e o ministro Malan, o Simples estava lá presente, nós estávamos lá, e, claro, logo junto conosco, o Leonardo aí de Rondônia, na introdução da legislação no MEI juntos, e várias outras instituições também, algumas defendendo comércio e serviço, nós estamos defendendo a indústria. Mas eu queria agradecer muito o seu posicionamento, agradecer a sua participação e a sua análise sobre o quadro de micro e pequena indústria referente, micro e pequena empresa, referente ao Simples Nacional. Muito obrigado. Presidente, eu que agradeço a oportunidade, quero externar um abraço forte aqui e minha gratidão ao Leonardo Sobral, né, uma figura que na verdade, me ensinou, né, a gostar de trabalhar as agendas da micro e pequena empresa. Muito obrigado aí pela oportunidade e parabéns pelo trabalho que o senhor e as demais instituições fazem em defesa da micro e pequena indústria, da micro e pequena empresa de todo o nosso país. Esse é o caminho para a geração de emprego e renda para nós melhorar a qualidade de vida da nossa população. Clube Simp Vantagens. Um presente para você que utilizou ou utiliza algum serviço do Simp. Economize seu dinheiro em mais de 300 estabelecimentos com descontos de até 60%, serviços gratuitos e sorteios para você. Como fazer? Acesse clube.simp.org.br e preencha o formulário e pronto! Acesso totalmente gratuito e fácil. Nossos agradecimentos aos 49 países que nos acompanham. Acompanhe você também. www.simp.org.br